Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast da Prefeitura, Teotônio Pode Mais, certo? Querido de vocês, estavam com saudades, né? Mas estamos aqui com mais um episódio maravilhoso para vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Teotônio Pode Mais, né? Da nossa cidade de Teotônio Vilela. Então, antes de começarmos aqui, gostaria de lembrar todos vocês de se inscreverem aqui no canal, certo? Deixar seu like, compartilhar com todos os familiares, amigos, conhecidos, primo, tio, avô, qualquer pessoa, seu cachorro, se tiver um celular, um tablet para assistir também, certo? Curtam, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal para estarem recebendo mais episódios aqui do Teotônio Pode Mais, certo? Hoje temos um tema muito importante que diz muito sobre o mês que estamos aqui, né? Mês de maio, certo? Então vamos conversar aqui um pouquinho, passar uma informação maravilhosa da melhor forma para vocês, certo? E ninguém melhor para falar desse tema com a gente do que as nossas convidadas aqui. Estamos com duas psicólogas, certo? Aqui do município, já estão aqui há um tempinho, certo? São elas, Evani e Fabiana. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Estamos bem, né? Se apresentem um pouquinho para nós, né? Contem um pouquinho de vocês para a gente, para mim e para o público ouvinte. Bom, meu nome é Evani, eu sou psicóloga, especialista em psicologia infantil. E atualmente eu sou psicóloga no SESC Senat, aqui na unidade de Teotônio Vilela. E é um prazer enorme estar aqui e participar dessa conversa. Prazer conversar com vocês. Fabiana, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Fabiana, trabalho há 18 anos aqui em Teotônio Vilela, né? Sou especialista em psicologia hospitalar, em intervenção de saúde, também sou psicopedagoga, né? Atuo hoje 1 ano e 2 meses na Secretaria de Assistência Social, né? Hoje me encontro num abrigo regional, né? Atuando como psicóloga. Olha que maravilha. Então, pessoal, nós vamos aqui conversar um pouquinho. A gente vai passar toda a informação sobre esse tema importantíssimo, certo? Que está aí, vocês já devem saber, né? Ultimamente acontecem algumas blitz nas ruas, né? Os profissionais falando deste tema, que é o Maio Laranja, certo? Conscientização explorando melhor o Maio Laranja, certo? Então vamos começar a conversar aqui e vamos entender melhor, às vezes, o que fala o Maio Laranja, de onde surgiu, quais são as pautas, não é, deste mês aqui. Então, pessoal, vamos começar falando disso. Então, mesmo, o que é o Maio Laranja, né? Vamos entender um pouquinho o que é o Maio Laranja. Pode ficar à vontade. Então, o Maio Laranja ele é uma campanha criada justamente para conscientização, né, sobre a exploração e o abuso infantil. E o Maio Laranja ele possui uma história bem interessante, como toda a campanha, acredito eu, né? Tem as cores aí e todo mês é uma campanha diferente que é explorada, que é passada para o público. E no caso do Maio Laranja, tem uma história interessante por trás, que é um caso bem interessante, bem divulgado. E se trata do caso de uma criança chamada Araceli Crespo, do Espírito Santo, que ela foi há 51 anos atrás, né? Está fazendo 51 anos da morte de Araceli, no dia 18 desse mês. E ela foi morta brutalmente, sequestrada, drogada e abusada. E em seguida ela foi depositada, o corpo foi depositado em um terreno e muito tempo depois é que a família encontrou Araceli. O caso ganhou muita repercussão na época, justamente pelos requintes de crueldade com que foi feito com essa criança, que estava só a caminho da escola. Então era uma criança totalmente inocente que, ao tentar ir à escola, perdeu o ônibus. E nesse trajeto ela, infelizmente, foi sequestrada por esses cruéis, né? Enfim, essas pessoas cruéis. Acho que é a forma mais simples de falar, mulher, desses cruéis. Desse jeito. E aí
foi um crime que chocou, à época, toda a população, não só do estado do Espírito Santo, mas de todo o país. Foi muito noticiado. E existe algo envolvendo esse caso que é uma impunidade, né? Já que os sequestradores e assassinos, eles continuam impunes, já que foram absolvidos. Uhum. Até hoje. Sim. É triste, na verdade, de se pensar dessa forma, não é? Que até hoje eles estão por aí, por assim dizer, não é isso, Fabiana? A gente estava até conversando aqui antes sobre esse caso, né, específico. É verdade, né? Como a gente lidar, né, com essa situação, né, com essa história, né, que infelizmente o nosso Brasil até hoje, né, tantos e tantos casos ocorrem, né? Então o Maio Laranja, ele vem realmente, né, conscientizar, né, a população, né, os pais, os responsáveis, né, para que a gente fique mais atenta, né, não só os pais, mas as instituições também, para que elas percebam, né, a importância de estar orientando as crianças, de alguma forma conscientizando, né, mostrando como se deve se proteger, né? Então, o Maio Laranja, essa cor, né, a gente sabe que todos os meses tem essa cor, como foi falado, né? Então, a gente percebe a importância, né? Hoje é uma lei, né, no Brasil, para que o Maio Laranja seja discutido o mês todo, né? A campanha seja feita o mês todo. Por mais que seja mais visto em maio, mas todos os meses. Isso. A gente tem que continuar batendo nessa tecla. Com certeza, tem que sempre estar batendo essa tecla. Não importa o mês, mas é necessário e importante estar trabalhando esse tema, trabalhando essa conscientização, né, dessa proteção que é necessária, né? Porque, infelizmente, hoje a gente sabe quantas crianças, né, e adolescentes vêm sofrendo abuso sexual todos os dias. O número é assustador, né? A gente, parece que quando você fica sabendo disso, mais você fica por dentro da coisa, mais, né, pesada, assim, é mais triste. Mas a gente, às vezes, muitas das vezes, pode estar acontecendo perto da gente e a gente não está sabendo, né? Mas quando isso acontece, quais os sinais mais pertinentes, né, de que uma criança pode estar sendo abusada, por exemplo? É assim, sabe? Um primeiro sinal é a mudança de comportamento, né? A criança começa a ter comportamento que não tinha antes, né? Ela começa a ficar ou mais triste, né? Mais isolada, né? Ou se não fica mais extrovertida, né? De forma exagerada. Então, assim, ela começa a apresentar vários comportamentos que não tinha antes, né? E muitas das vezes a gente percebe até o silêncio dessa criança. A criança começa a ficar mais calada, mais quieta, né? E às vezes, ela não consegue expressar de forma verbalizando, não é? Sim. Além disso, pode ter a queda do rendimento escolar também. E ali é importante estar atento, né, a essa queda no rendimento. Então, a criança que vem muito bem, tirando boas notas, tendo um bom comportamento, ela acaba tendo essa queda justamente por não conseguir se concentrar e lidar com tudo que está acontecendo com ela, né? Além disso, também, ainda na questão do comportamento, ela pode querer vestir roupas mais largas. Então, tanto criança quanto adolescente pode passar por isso. E é um sinal para os pais ficarem atentos, pais e cuidadores, e até uma forma dela evitar que o abusador se aproxime novamente, né? Utilizando aí roupas mais largas. De forma a querer esconder mesmo, né? Querer se esconder um pouco mais para achar que esse é o problema. Mas e quando os sinais são mais invisíveis, por assim dizer? Eles são, assim, minuciosos, assim. Como é que a gente consegue identificar mais esses sinais do abuso invisível, inclusive? No caso, assim, quando não é notado, né? Isso. É importante a gente observar, né? Porque a criança, ela sempre apresenta algum comportamento. Ela sempre dá sinais que existe algo de errado, né? E é interessante, às vezes a criança,
ela começa até ter, dependendo da idade, ela começa a ter uma regressão, ela começa a ficar mais próximo, né, da mãe, né, ou de alguém que ela se sente tem confiança, né? Então, a criança, ela percebe, ela demonstra de alguma forma, só que os adultos, às vezes, não estão atentos a perceber, até porque elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem, por medo, né, das ameaças, né, do abusador, que muitas vezes eles usam de violência física e de ameaças, né? E tem casos, né, que a gente observa, que a gente às vezes até acompanha, né? A criança acha que aquilo ali é natural, né? Ela está passando por aquilo e só vem dar conta na medida que elas vai entendendo que aquilo ali não é normal, que aquilo ali não é natural. Elas é um medo, né, na verdade, por não conseguir falar de alguma forma, assim. Às vezes os pais, os responsáveis, às vezes, é mimado demais, é porque tá aqui sempre junto, às vezes é um pedido de ajuda, não é? E seríssimo que a gente precisa notar isso. E a gente vê que muitas pessoas não, mas existem alguns mitos comuns sobre o abuso sexual infantil, né? Que a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa desmistificar, assim, por assim dizer. Vocês sabem mais ou menos quais são os mitos mais comuns, assim, do abuso infantil, que a gente precisa tomar o maior cuidado quanto a isso? Eu acho que tem um que é bem comum, né, ao pensamento popular, que é achar que o abusador muitas vezes tem cara de abusador. E ele não tem. É muitas vezes aquela figura de confiança da família. É alguém que está próximo, é alguém que se aproxima, como ali aparentemente não demonstra nenhum tipo de sinal, né, que vai levar essa família a ter desconfiança da pessoa. Então ela costuma, enfim, esses abusadores, eles costumam ganhar a confiança não só da criança, mas também da família. Então, por diversas vezes é alguém acima de qualquer suspeita. E é por isso que é importante estar ligado não só no comportamento da criança em si, mas do entorno, né? De todo o contexto que cerca aquela criança. Então, não precisa necessariamente, não existe isso de, ele tem cara de mal, ele demonstra alguma coisa, às vezes é alguém muito próximo, né? Sim. Isso é triste, para falar a verdade, porque a gente tem que ter ainda mais cuidado com isso. Pode ser qualquer pessoa. Que infelizmente a maioria dos casos sempre acontece, né, com parentes, né, avô, pai, tios, primos e vizinhos, né? Então, assim, é triste, né, a gente entender, né, até psicologicamente a gente compreender o que leva, né, um ser humano a cometer tanta crueldade, né, com um ser humano indefeso, né? E assim a gente percebe que dentro dessa situação, né, que hoje o Brasil, né, hoje cada dia que se passa a gente vê mais notícias, né, que nos choca, né, que de uma forma que hoje com o meio de comunicação, né, hoje o acesso a gravar cenas, a gravar situações, né, cada vez mais assim maior, né, dentro do nosso contexto, né, do nosso meio que hoje estamos, né. Então, assim, a criança, ela passa por esse sofrimento, né, às vezes um sofrimento físico, um sofrimento psicológico, né, que leva realmente a traumas bastante dolorosos, né. E isso a gente vem observando, né, vem trabalhando, né, para que isso não venha a ocorrer, né? Por isso que essa campanha, ela traz esse alerta, né? Ela traz essa mobilização, né? Essa conscientização para que os pais, né, tentem ensinar as crianças desde pequenininhas, né? Porque às vezes as pessoas não ensinam a educação sexual, a questão da proteção, né, do corpo, né? Do que do deixar tocar, do que não deixar tocar. Então, assim, hoje vem se trabalhando muito, né, nas escolas, né, nas campanhas, no mês todo, né, sobre esse movimento, né, das crianças realmente elas entenderem que elas precisam se proteger.
às vezes, coisas simples de se explicar, não é? Ao seu filho, o que os pais realmente podem fazer, a mãe, talvez, o pai ou a mãe, que é tipo, isso aqui é errado, então tome cuidado com isso. Quando você notar que tá acontecendo isso, ou tocou aqui, ou algo do tipo, não pode. Né? Esse tipo de coisa que tem que ser ensinado quando a criança ainda é mais nova, quem sabe, ou quando já tem uma percepção maior da vida, né, por assim dizer, para que ela tome cuidado também, para ela saber que quando alguém faz isso, é errado, que não pode, você não pode tocar assim em mim, desse jeito, você não pode estar, né? É como se a criança, ou o jovem, o adolescente, ele já entendesse aquilo inicialmente, né? Que é o que deveria acontecer, não é isso? Isso. Para cada faixa etária existe uma linguagem, né? Exato. Que deve ser feito, que é apropriada para se comunicar, formas de proteger o próprio corpo. Então, desde pequenininho, é interessante que os pais ensinem os seus filhos a protegerem seu corpo. Ensinar que existem regiões do seu corpo que é sagrado, né? Que é um território que somente pessoas autorizadas podem ali fazer o manejo. Então, essas pessoas são os cuidadores, os pais, as pessoas que estão ali mais próximas dessa criança. Então, desde pequenininho, cada fase, conforme a linguagem compreensível, né, para cada fase, é interessante que seja explicado. Exatamente. E a gente vê que quando isso não acontece, infelizmente, quando isso não acontece, que quando uma criança passa por isso muito cedo, né, e ela vai levando isso à frente, ou quando acontecem mais vezes, e no final a gente já vê o que acontece, ela fica mais retraída, ela fica mais calada, ela não tem o mesmo desempenho escolar, ou não tem muitos amigos, né, ou algo do tipo. Essas podem ser algumas consequências psicológicas, não é? Do abuso sexual. A gente pode citar outras aqui também, quem sabe. Como resultado de uma situação de abuso na infância, a gente sabe que pode acontecer muitas outras coisas, né? Além das que você citou. A dificuldade em confiar nas pessoas, por exemplo, e que está presente não só na fase da infância em que o abuso ocorreu, mas também em fases posteriores, na fase adulta, por exemplo. E geralmente se tem essa dificuldade, né? Em boa parte dos casos. É verdade, assim, é importante, né, a gente pontuar aqui, né, com os traumas, né, elas carregam, né, esses traumas que é muito trabalhado, né, em consultório, né, em atendimento psicológico, né, muitas das vezes eles desenvolvem alguns traumas, traumas que eles carregam, né, às vezes para a vida toda, às vezes tem casos que a criança que não faz esse acompanhamento, elas trazem, às vezes até na vida adulta, né, momentos, né, no atendimento, elas colocam situações que vivenciaram lá atrás, né, e acabam trazendo esse sofrimento na vida adulta. Então, assim, como é importante todo esse cuidado, né, a criança sofreu, está passando por uma situação como essa, né, vamos aos cuidados, né, necessários, né, as intervenções necessárias, os locais necessários, né, e importante para esses cuidados, né, principalmente a questão psicológica ou emocional, né, que é algo que tem que ser cuidado, tem que estar fortalecendo, né, aquela criança ou aquele adolescente. Então acontece isso da criança ter sofrido um abuso na sua infância, né, o jovem ter sofrido na sua infância, e mais velho ele procura ajuda por causa disso, né? E depois ele vem entender, né, o que foi que aconteceu. Ele nota que passa por alguns problemas por causa disso e procura ajuda. Isso acontece. Sim, isso acontece com muita frequência, né? Eu trabalho atendendo o público desde a infância até a fase idosa, e é muito comum entre adultos, adolescentes e adultos emergir esse tipo de assunto na sessão de terapia, né, de psicoterapia. E é interessante que o nosso trabalho aqui hoje, ele tem uma extrema importância de conscientização,
coisa que não se tinha alguns anos atrás, quando esses adultos eram crianças. Então, o que eles trazem nas sessões são situações em que eles vivenciaram, não souberam lidar e vêm se arrastando ao longo da vida. E aí, eles só se sentem à vontade para falar em um momento, junto ali com a psicóloga, realmente trazendo aquele assunto como forma de desabafo. E eu já atendi vários casos em que a pessoa diz, olha, nunca tive coragem de falar sobre isso com ninguém. E isso, alguém bem mais velho. Sim, alguém já na fase adulta. E eu não tive coragem de falar sobre isso com ninguém, mas isso tem sido produtor, né, de sofrimento desde que eu era criança. E aí eles narram diversas situações. E aí o que tem muito em comum é que são sempre figuras próximas da família, esses abusadores, né? Infelizmente, esses são os casos mais comuns que a gente pode dizer, assim, são pessoas próximas à família. No caso, é alguém da família ou alguém muito próximo à família. Sim, esses dois perfis. Tanto pessoas que se aproximam, né, que têm ali a confiança da família, quanto pessoas, membros da própria família. É interessante quando se coloca, né, essa situação, né? Quantos e quantos casos, né, de crianças que muitas das vezes elas vêm sofrendo esses abusos, né? E com medo a mãe, às vezes, com medo de denunciar, a própria criança, às vezes, que passa por isso, né? Que às vezes a mãe, ela também sofre a violência, né? Ela sofre violência física, né? E aquilo ali também acaba, tanto a criança como a mãe sofrendo essas agressões, essas violências, né? E ela, por medo, às vezes não denuncia, né? Então, assim, é importante, às vezes, dizer que a gente precisa denunciar. Se a gente sabe, se a gente tem um vizinho, se a gente tem conhecimento disso, a gente não pode permitir que aquela criança, aquela mãe esteja passando por isso. Então, é necessário a gente, sim, se é um vizinho, se é alguém que a gente conhece, se a gente tem conhecimento disso, a gente precisa denunciar, né? Então, assim, as escolas, elas precisam estar atentas, né, ao comportamento da criança, né? Às vezes a criança está muito lá entristecida, calada, está com um quadro diferente, né, de que ela veio a semana passada. Então, é importante a gente notar, né? Às vezes até a questão física mesmo. Eu já atendi situações em que a criança ela não conseguia sentar na cadeira. Então, assim, está acontecendo alguma coisa errada. Então, é por isso que precisa ser notado algumas questões físicas também, né? Não só a questão comportamental, emocional, mas as questões físicas. Às vezes as crianças apresentam hematomas no corpo, né? Às vezes, diante do abuso, ela até está apresentando até doenças, né, sexualmente transmissíveis, né? E tanto a família, ela tem que estar atenta, né? Aquela mãe, aquela pessoa que é responsável pelaquela criança, né? Ela está atenta a alguns sinais que essa criança apresenta. Quando a gente fala de sinais, é algo que a gente quer que as pessoas entendam que elas precisam estar atentas. Elas precisam observar os seus filhos, né? Ao sair de casa, ao deixar na casa de algum vizinho ou na casa de algum parente, né? Porque às vezes existe a necessidade de trabalhar, ou até mesmo quando deixa na escola, quando volta, ou até no final de semana. Então, é importante estar atento aos cuidados, né? A observar seu filho, né? No momento que você está dando um banho nessa criança, né? No momento em que você está com ela ali numa hora de um café. Observar a fala da criança, porque às vezes o pai ou a mãe não tem tempo de ouvir, né? E é necessário ouvir essa criança, é necessário ouvir esse adolescente, porque às vezes eles querem falar e muitas vezes os pais, eles não têm paciência, às vezes estão cansados, estão estressados, às vezes trabalham o dia todinho, ou às vezes tem outras atividades e que acabam e não tem esse hábito, né, de ouvir as crianças. Às vezes a conversa é o melhor meio, não é? De abordar essa situação
e descobrir o porquê, o que é que está acontecendo. Né? Alguns pais não conseguem observar de jeito nenhum. Isso chega a ser um absurdo. Né? Como é que eu não sei a situação em que o meu filho está passando? Eu não consigo prestar atenção nisso. Às vezes a conversa melhora isso, né? E é interessante, João, que muitas das vezes a criança, ela expressa através do desenho. Tem criança que elas desenham o que está acontecendo com ela. É interessante que eu tive um caso, né, em que a professora se preocupou com o desenho. E ela enviou esse desenho para mim. E eu fui conversar com a mãe, né? Fui conversar com a mãe perguntando como era o fluxo dessa casa, com quem essa criança ficava. E assim, e lá no desenho estava tudo que aquela criança estava passando. Então, a criança, quando ela não consegue verbalizar, ela consegue transmitir através de um desenho, ela consegue transmitir através de um comportamento, ela consegue dar sinais através de várias formas. E a gente precisa estar atento. Não só na fala, entendeu? E é por isso que a gente precisa estar atento a esses sinais, a esses comportamentos. Interessante você falar sobre desenho, Fabiana, porque é uma das formas, né, que a gente se utiliza no atendimento infantil. É justamente dessa parte mais lúdica, dessa maneira de se expressar da criança, que é diferente da maneira de um adulto, né? Costumo dizer que um adulto, ele chega, senta na poltrona em frente ao psicólogo e ali ele destrincha toda a vida dele, fala até onde ele quer falar, né, sobre as próprias questões. Mas a criança tem outro modo de se acessar, né? A gente precisa se utilizar da parte lúdica e aí vai desde brinquedos, desenhos, brincadeiras, tudo para fazer com que essa criança se sinta à vontade e possa falar sobre as questões, enfim, que ela traz, né, que ela esteja passando. E aí o desenho é uma das vias incríveis de comunicação da criança. E aí você falou sobre essa questão dos pais perceberem, né, todos esses sinais. E eu reforço a importância de se ter um laço entre pais e filhos, que não é porque tem título de pai e de mãe que existe ali um laço de confiança. Muitas vezes os pais seguem em um modo tão automático ao longo do dia a dia que não tem no final do dia essa conversa, esse cuidado de saber como é que foi o dia, se está acontecendo alguma coisa com aquela criança. E muitas vezes é da fragilidade desse laço que os abusadores se aproveitam. Porque à medida que eles fazem algo com essa criança e tem todo um jogo de convencimento para que a denúncia não venha acontecer, não é? Para que os responsáveis por essa criança não venham a saber do abuso, eles dizem que essa criança não vai ser ouvida, que não adianta falar com o pai ou a mãe ou qualquer outra pessoa que seja responsável por ela, porque eles não vão acreditar. E aí, se tratando de alguém que tem ali um laço de amizade com os pais, muitas vezes a criança passa a pensar, não, peraí, ele é muito próximo do meu pai e da minha mãe. Realmente, eles não vão acreditar no que está acontecendo. Torna-se algo problemático na mente da criança ou do adolescente, né? E aí perde esse contato com o próprio pai, com a própria mãe, sabe? Que é o que deveria ser mais forte perante qualquer coisa, não existe isso. E à medida que há essa proximidade, há essa abertura para a fala da criança e do adolescente, eles veem os pais e os cuidadores, as pessoas ali mais próximas, digo pais, mas podem ser cuidadores, de repente são avós ou qualquer outra pessoa que esteja ali como responsável por essa criança, eles veem neles figuras de confiança, com quem se pode falar sobre qualquer assunto. E esse seria um dos assuntos em que poderiam ser abordados nessas conversas. Então a gente pode ver... Fabiana queria falar alguma coisa? Não, é interessante, só complementando a fala dela, né? Como a gente percebe, né? Esses sinais, essas mudanças, né? Porque, tipo assim, os adolescentes, muitas das vezes, eles se retraem muito, né? Eles guardam muito para eles, né? Eles não conseguem, muitas das vezes, verbalizar para os pais, porque os pais, às vezes, não compreendem, não entendem, acham que aquela fase é uma fase de birra, uma fase difícil, né? Que eles estão passando na mudança, né? Dessa transição, de ser criança para ser adolescente. E muitas das vezes eles estão passando por questão de abuso e eles, às vezes, começam a se autoculpar, né? Aí vem todo
um quadro depressivo, vem um quadro de ansiedade, vem um quadro de transtornos emocionais, né, até autolesão, né, que muitas das vezes a gente recebe, né, as crianças e adolescentes apresentando esse tipo de quadro, principalmente os adolescentes, né. Hoje, infelizmente, a gente acaba recebendo também crianças, né, de faixa etária de 9, 10 anos com autolesão, né, com quadro depressivo bem agravado, né, e isso é preocupante, né, porque às vezes as consequências emocionais são muito grandes e é por isso que é necessário, né, esse cuidado, né, precisa a gente estar atento, os pais estar atentos a um diálogo, a uma conversa, perceber que o filho está diferente, perceber uma mudança, que a gente sabe que cada fase a criança passa, né, por momentos de transições, por um momento de mudança, né, e essas mudanças, elas fazem parte, né, do desenvolvimento, né, tanto emocional, psicológico, cognitivo, que a criança, ela passa. Então, assim, a criança e o adolescente, quando eles são vítimas, né, desse abuso sexual, dessa exploração sexual, há uma vasta consequência, né, emocional na vida deles. E futuras também, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que passou por isso, ela não tenha uma vida plena, que ela possa realmente casar, ter seus filhos, ter uma vida, mas ela traz esse trauma, ela traz essa história dolorosa, né? E muitas das vezes elas se superam, né, para poder passar por isso, né? É como tivesse que isolar essa parte da história dela, né? Às vezes saber lidar com esse sofrimento, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento, é muito importante a gente estar trabalhando esse tema, conscientizando, mobilizando as pessoas para que elas entendam a consequência que essas crianças e esses adolescentes trazem. A gente pode ver que esses são os principais, o principal papel dos pais, né? É ter a conversa, ambientar a conversa, colocar a conversa como uma pauta importante com o seu filho, porque isso não só ajuda para que isso não aconteça, mas ele propaga uma situação melhor com o seu filho. Você tem um ambiente mais agradável com o seu filho, né? Quando você coloca a conversa, quando você consegue conversar sobre tudo, quando seu filho fala sobre muita coisa, né, com você, a gente vê que é algo muito importante, né? Esses são alguns cuidados e forma de prevenção, por assim dizer. E quando nós, como os profissionais, ok, mas enquanto nós, como pessoas, como seres humanos, o que nós podemos fazer, o que devemos fazer se suspeitarmos de algum abuso com alguma criança ou com algum adolescente, o que a gente... Quando a gente suspeitar que algum adolescente está sendo abusado sexualmente, o que a gente pode fazer? Primeiro, se a gente vê que aquela criança está em risco, né, é necessário a gente denunciar, né, ao Conselho Tutelar, né, que é um dos meios, né, que o Conselho Tutelar é acionado, né, para que eles tomem providência, né. Além disso, né, a gente sabe que tem a questão, né, de todo esse caminho, né, para poder a gente denunciar, né, a gente pode ligar, né, também, o 100, né, Disque 100, né, que é uma forma também da gente denunciar. E uma das coisas, assim, que eu vou colocar agora, né, porque, assim, às vezes a gente começa a conversar aqui e não se atenta a algumas situações, né. Por exemplo, a gente às vezes está na rua, de frente a uma escola, ou no supermercado, ou qualquer ambiente. Se você vê alguém oferecendo, né, dinheiro, oferecendo, né, às vezes biscoito, bala, ou qualquer situação que você veja que é suspeita, então é bom ficar atento, né, que ali pode estar um abusador, né? Então, nesses mínimos detalhes. Né? Nesse mesmo detalhe, porque assim, às vezes a gente não percebe, né, que aquela pessoa, olha... vamos comprar ali algo para você, um lanche, né? E a criança acaba... Então, é bom informar essas crianças que não aceitem nada de estranho, né? Não aceitem nada de pessoas que você não conheça. E até mesmo alguém que conheça, é importante falar com a mãe. Mães,
né? Olha, alguém me ofereceu isso, não aceitar logo de início, né? Então, assim, percebeu que existe esse abusador, percebeu que existe essa pessoa que está querendo algo e a gente vê que é algo estranho, vamos ficar atento e denunciar, né? Disque 100, aciona o conselho tutelar, né? Que aí eles vão tomar as medidas cabíveis. Eu costumo dizer que nós temos os professores como aliados em diversos aspectos. E não tem sido diferente nesse sentido. Os professores, muitas vezes, ainda falando sobre o assunto anterior, né, dessa ligação dos pais com os filhos, muitas vezes os professores têm sido figuras importantes aí nesse papel de descobrir se a criança está ou não passando por um abuso. Sim. Então, desde um desenho, como foi falado pela Fabiana, até uma conversa, por exemplo. Eu já atendi caso em que a criança comunicou à professora, porque viu nela uma figura de apoio, né? Alguém ali importante para poder desabafar, conversar e dizer o que estava acontecendo. E aí, a partir disso, foi que foi possível chegar realmente à situação em si. A educação infantil é importantíssima nesses casos também, né? Quando a criança vê um apoio legal do professor ou da professora, normalmente, ali, e se sente à vontade de falar esse tipo de coisa, que é tão grave, tão pesado de se falar, assim, de se pensar, e que acontece tanto, né? Então, os professores, por assim dizer, também são uma rede de apoio, né, para as crianças, desta forma. E como é que nós podemos trabalhar isso? Como é que nós podemos trabalhar a prevenção de forma interessante, por assim dizer, ou de todas as outras formas? Como que a gente consegue trabalhar ela para prevenir, né, o abuso sexual infantil? Além disso, também existem recursos, né, que podem ser disponibilizados. Queria saber quais são esses recursos para as crianças que já foram vítimas, né? As crianças e, quem sabe, o que é agora um adolescente ou um adulto, por exemplo, que já foi vítima da infância. Pois é, então, assim, essa prevenção é o que está sendo realizado nesse mês de maio, né? Toda essa mobilização, né, de informação, essas blitz informativas, né? As campanhas em rádio, né? As campanhas na televisão. Então, toda forma de informar, toda essa maneira de chegar às pessoas, a forma como elas devem estar atentas, né? A se prevenir, as suas crianças, né? Os seus adolescentes, né? É importante essas campanhas, certo? Então, estar atento aos sinais, estar atento a esses abusadores, né? E estar se prevenindo, evitando, né? Deixar as crianças sozinhas, né? Em ambientes em que elas não podem, né, na verdade, estar sozinhas, né, sempre estar com uma pessoa responsável, né, e além disso, a gente sabe que, no caso de uma criança que já passou por um caso, né, que foi abusada, nós temos vários recursos, né, a gente sabe que tem todo um trâmite de cuidado, né, toda a rede de assistência, né, aqui nós temos no município, né, o CREAS, que é uma das portas de entrada, né, para esses cuidados, né? Primeiramente, lógico, a saúde, né? Com todo o cuidado necessário, né? Dos primeiros atendimentos, né? E todo o acompanhamento, né? Nós temos aqui no município, né? Tanto na Secretaria de Assistência Social, com o CREAS, né? E como na saúde, né? Temos um ambulatório de saúde mental, né? Onde temos uma psicóloga que faz esse atendimento exclusivo para crianças que passam por abuso, né? Então, assim, nós temos na saúde uma psicóloga que faz atender essa demanda, né, de crianças que passam por essa situação, não só crianças, mas como adolescente também. Então, assim, a nossa rede, né, de assistência hoje no município de Teotônio Vilela, ela está bem articulada, né, para poder dar todo esse suporte, né, a essa família, a essa criança, né, que passa por essa situação, né? Então, hoje eu faço parte, né? Hoje eu atuo num abrigo, né? Um abrigo regional onde recebe criança de 0 a 11 anos e 11 meses, né? Crianças que também são vítimas de violência sexual. Então, essas a gente vê que
trabalhar para prevenir, né, esse tipo de abuso é algo importante, não só no mês de maio, né? A gente frisa isso nos próximos meses, sempre, né? Palestras são feitas para isso, referente à comunicação, o Blitz, né, que acontece agora, neste caso. Então, a gente conhece esses recursos, né, também para conseguir ajudar a grandíssima parte da população quanto a isso. Conscientizar é sempre o melhor caminho, né, para que ocorra aí a prevenção e, consequentemente, não aconteça, né, não chegue a acontecer. O Senat, por exemplo, ele tem, esse mês nós estamos com parceria com a prefeitura, né, para melhor divulgar esse tema. Já foi feita ação em rádio, já foi feito blitz, inclusive hoje, né, Isso. para alcançar melhor o público, para que a informação chegue, para que a conscientização realmente cumprir o seu papel. Mas o Sexto Senat também tem um projeto permanente, né, que é o Projeto Proteção, que o próprio nome já diz, né, já sugere, que é justamente para enfrentamento desse tipo de situação e conscientizar, enfim, combater e poder chegar aí no máximo de pessoas possível. E além das ações previstas para esse mês, também temos ao longo do ano outras ações que envolvem esse mesmo tema, na tentativa de chegar aí a quanto mais pessoas possível, melhor, né? Isso que importa, né? Nesses momentos, a gente atingir o maior número de público possível, né? A gente conscientizar que, inclusive, algumas pessoas às vezes nem param para prestar atenção sobre isso, para procurar, às vezes acham que não existe, ou é um número muito pequeno, ou não acontece, às vezes está bem perto da gente, a gente não consegue analisar isso, né? É nesses momentos que a gente passa a prestar atenção nisso. E a gente percebe a dimensão disso quando tem alguém próximo que passa por isso, ou no nosso caso, enquanto psicólogas, né? Quando a gente tem acesso à fala desse paciente em ambiente terapêutico. E é impressionante como é sempre alguém próximo da pessoa. Como é sempre... Sim, é assustador, porque de repente ali numa reunião familiar, onde está todo mundo acima de qualquer suspeita, acontecem situações em que a pessoa é constrangida ali, o abusador está próximo da criança, do adolescente, e faz coisas que a maioria ali presente no ambiente não percebe. Então, vê como isso às vezes é muito sutil e como vem de figuras aí ditas confiáveis de toda a família. Então, ainda abrindo sobre essas questões que a gente recebe em consultório, e não quebrando o sigilo, né? Sigilo terapêutico, mas algo assim, foi um caso que até hoje me deixou bastante assustada, embora eu receba muitos nesse sentido. Mas só para exemplificar o quanto muitas vezes isso acontece de maneira sutil e que os pais não percebem. Eu já fiz um atendimento em que a criança estava em um determinado grupo, que a finalidade do grupo era falar sobre jogos infantis, jogos ali entre as crianças mesmo. E esperava-se que nesse grupo houvesse somente crianças, mas tinha ali um adulto infiltrado no grupo, que foi abrindo espaço para amizade com os membros daquele grupo. E esse paciente em específico estava naquele grupo e acabou sendo... formando ali um laço de amizade com esse abusador, que depois pediu fotos e causou todo um transtorno na vida daquela criança. Então, vê como às vezes vem de locais onde a gente não espera. A gente não imagina que aconteça. Sim. Né? E como volto a dizer que tá bem perto da gente, às vezes, né? E ela apontou uma coisa muito importante, né? Hoje o uso do celular, né? Que hoje a maioria dos abusadores, ele usa o meio de comunicação, né? Jogos, para poder induzir a criança, né? Para trazer ela para até para marcar encontro, né? Que é o que a gente vem observando, como vem aumentando o número de casos de crianças que são abusadas através do meio de comunicação, através do meio do celular, através de jogos, né,
que as crianças baixam achando que está conversando realmente com uma criança que na verdade não está, né? E acabam até marcando encontros, e nesses encontros, infelizmente, às vezes escondidos dos pais, né? Que eles têm todo um diálogo, né? Aquela questão do segredo, que às vezes a gente sabe que o segredo é algo que a criança precisa entender que o segredo tem que ser entre os pais, alguém de confiança, né? E não alguém que usa esse segredo para cometer algo cruel, né? Para se aproveitar. Eu acho que validar também, à medida que essa criança ou adolescente tem ali esse espaço para desabafar, validar a voz dessa criança, né? Sim. Mostrar para ela que o que ela está dizendo vai ser levado em conta, né? Que não vai ser esquecido, que não vai ser deixado de lado. Afinal de contas, quando ela vem se expressar, é porque ela já vem sofrendo ali há um tempo, né? De todo jeito. Então a gente vê que são problemas muito pertinentes, não é? No nosso dia a dia, no nosso meio social, sabe? E volto a dizer que se torna assustador o quanto o número que acontece com familiares, né? Que o maior número de abusos normalmente são familiares, são pessoas próximas. Além de serem pessoas próximas, certo? Que têm um laço com a família, são pessoas de dentro da família, sabe? Às vezes um tio, um avô, um pai, Padrasto. Um padrasto, inclusive. Que é bem frequente também, assim, né? E aí acaba que, por vezes, essa mãe, ela é dependente financeira desse padrasto. E aí, à medida que a denúncia que a filha traz para a mãe o que está acontecendo, muitas vezes essa fala é ignorada. E aí, por isso que eu falei da importância da validação da fala. Isso. E à medida que é deixada de lado, que é abafada, o sofrimento dessa pessoa, dessa vítima, aumenta, não é? E aí ela vai procurar ajuda de alguma outra forma. Isso. Como é o que ela se pergunta, né? Para onde eu vou agora? Aí eu vou até um professor, que eu tenho um laço, né? Que eu tenho alguma ligação. Eu vou até um amigo muito próximo, né? Eu vou até outra pessoa da minha família que está muito próxima a mim, certo? Então, para onde eu vou é o que deve pensar, não é isso? É verdade. Que é algo que deve haver essa preocupação, né? É aí onde estão os profissionais, né? Onde estão outras pessoas que nem necessariamente precisam ser, mas que têm uma importância nisso, e aí é que elas vão se ajudar e ajudar a pessoa, o abusado, né? É importante falar contexto. sobre isso no contexto familiar, é que em muitos casos acontecem de uma geração passar por um tio abusador, por exemplo, e aí a pessoa se calou porque não achou espaço para falar, e de repente tem ali uma prima passando pela mesma situação, né? Porque aí, à medida que essa criança cresce, às vezes o abusador perde o interesse pela pessoa, não é mais objeto de interesse sexual dele, e aí o mais novo da família acaba sendo alvo, e enfim, um sobrinho ou alguém próximo acaba sendo alvo desse abusador. Ele está lá, né? Ele permanece. Esse está lá, ele permanece impune, né? Infelizmente. Pessoal, é algo muito preocupante, volto a dizer, é muito triste também, né? É pesado de se falar, mas é algo que acontece. É delicado, mas é algo que acontece. E a gente não pode ficar calado perante Com isso, certeza. não é? É por isso que o mês de maio está aí para a prevenção disso. E não só este mês, todos os outros a gente tem que falar disso. Isso. Não pode parar de falar. Não pode parar. Porque aí crescem, quem sabe, os números, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente tem que propagar a ideia de que deve ter uma conversa com seus pais, né? Você tem que ter esse contato, você tem que... E os pais precisam ter este cuidado com seus filhos. Isso. Não é isso? Eles têm que estar presentes, né, na vida deles. Perguntar se está tudo bem, o que está acontecendo, se tiver alguma coisa de errado. Se preocupar com isso, né? Então isso vale para tudo, É verdade. né? Para todo o contexto.
a gente vai chegando aqui, né, na nossa finalização, aqui na finalização da nossa conversa. Acho que a gente conseguiu passar de forma a pauta toda, né, de forma que todos entendessem, conseguissem entender a nossa mensagem, né, que é a prevenção, é o cuidado que a gente tem que ter com esse tema e que tem que ser falado, não é isso? Mas eu vou deixar agora as considerações finais com vocês, Evani e Fabiana. Fiquem à vontade para suas considerações finais. Então, desde já eu agradeço, né, em nome do SESC Senat, e esse momento é muito importante. E como eu falei, são ações que a gente vem fazendo ao longo do ano e não só nesse mês. Esse mês a gente trata de maneira mais específica, né, com mais ações devido a todo esse foco no Maio Laranja, né? Mas que existem ações sendo feitas pelo SESC Senat ao longo do ano, né? Por exemplo, em setembro teremos a exibição de um filme para facilitar a abertura do debate, né, sobre esse assunto. Em outubro teremos uma roda de conversa com as mães, para também falar sobre o assunto e conscientizar, né, maneiras de prevenção. E ao longo do ano vem sendo feitas diversas ações nesse sentido. Então, o nosso papel enquanto empresa que entende de maneira humanitária nessas pautas, nós vamos fazendo ao longo do ano, e por entender que é de extrema importância para a sociedade como um todo. Também eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, é o primeiro podcast. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Também quero, assim, agradecer, né, a secretária de Assistência Social, Ana Giselda, né, por todo, né, esse cuidado, né, ela que é muito atenta, né, ela é um ser humano, né, ontem realmente foi dia da assistência social, quero aqui parabenizar todos os assistentes sociais, né, principalmente ela, que está à frente de uma secretaria com tantos desafios, né. Então, assim, hoje a secretaria, ela faz todo esse trabalho, né, de mobilização, né, de conscientização, né, todo um trabalho junto com o CREA, o CMDCA, o Conselho de Assistência Social, né. Então, assim, toda a rede envolvida, né, para passar a informação para a população de uma maneira simples e fácil para que eles entendam esses cuidados. Que precisam existir, né? A gente volta a dizer que a prevenção é importante. A conversa sobre o tema é importante. Não pode... a gente não pode se calar. Isso. A gente tem que trazer todo. É isso. Verdade. Eu gostaria agora de agradecer a vocês, né? Vocês já agradeceram a participação. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui, né? Aceitar participar com a gente aqui no podcast nosso Teotônio Pode Mais. Espero que voltem aqui, né? Pra gente discutir outros temas, quem sabe? E agradeço de verdade e vou esperar uma próxima vez pra gente pautar alguns outros temas. Muito obrigado. Obrigado também. Então, pessoal, dessa forma, eu sinto que conseguimos passar a informação da melhor forma para vocês, né? Esse tema que é importantíssimo, não é apenas necessário, é necessário e importante. É prescindível que precisamos falar disso, não é? Não, a gente não pode simplesmente achar que acontece e as medidas serão tomadas. Não, a gente precisa falar no nosso meio social, no nosso meio familiar, né? A gente precisa ter esse contato e caso aconteça alguma coisa, a gente precisa procurar ajuda, né? Seja um psicólogo, né? O profissional, seja um amigo muito próximo que tenha um contato, né? Seja alguém da família que tenha muito contato com você. Tem o seu pai, tem a sua mãe também, que precisa acontecer isso. E é necessário a conversa. E a gente pautou bastante aqui o papel dos papais, né? Nesse momento, né? Do pai e da mãe, nesses meios. Tenham cuidado, certo? Com os seus filhos, conversem, tenham esse momento, pais e filhos, entendeu? Que precisa acontecer, né? Como dizia a música de Renato Russo, maravilhosa, inclusive. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, certo? Estejam aqui em demais outros episódios. Assistam também os que temos aqui, né, no nosso canal do YouTube, o canal da Prefeitura de Teotônio Vilela.
deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo, certo, os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, certo? Muito obrigado pela participação e até a próxima.